Amém? Amém. Você que trouxe sua Bíblia, abra comigo em Apocalipse, capítulo 19. Enquanto os irmãos acham Apocalipse 19, o versículo 6, quero trazer a minha gratidão a Deus, primeiramente, por nos deixar trazer a palavra. Irmão, Deus abençoe. E toda a igreja que se faz presente neste momento, perdeu quem não veio. Porque a glória de Deus desceu deste lugar. Já nem eu ministrar nesta noite, através dos louvores, Deus já operou o seu milagre. Apocalipse 19, versículo número 6, logo após estaremos lendo Êxodo, capítulo 6, versículo número 6. Diz assim: ouvi como que a voz de uma grande multidão, como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia! Porque o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos, alegremos-nos, demos-lhe glória, porque são chegadas a bodas do Cordeiro, já sua noiva se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são os atos de justiça dos santos. Disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Êxodo capítulo número 6, o versículo número 6, sem mais delongas, para ganharmos tempo, diz assim: portanto, dizei aos filhos de Israel, eu sou o Senhor que vos tirei debaixo das cargas. Peço que você grave três coisas nesta noite, que é cargas, debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos livrarei da servidão, trago também servidão, e eu vos resgatarei com os braços estendidos, com juízos grandes. Então, trago cargas, servidão, e eu vos resgatarei com os braços estendidos. E vamos parafrasear o versículo número 7, diz assim: seremos o teu povo, ele será o vosso Deus. Amém? Sente-se glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós temos um Deus que tudo que criou é perfeito. Deuteronômio 32, versículo número 4, ele é a rocha e suas obras são perfeitas. Eclesiastes 7, versículo 29, ele criou o homem reto. Primeira Epístola de João, capítulo 5, nele não há trevas, de maneira alguma, porque nele já está a luz. Abacuque, capítulo 1, versículo número 13, os teus olhos são santos, porque ele é um Deus santo. Salmos 89, 14, a base do seu trono também é justiça. Então nós temos um Deus santo, perfeito e justo. Se nós temos um Deus santo, perfeito e justo, como pode existir criaturas pecadoras? Deus não criou o pecado. Se você disser que Deus criou o pecado, você está manchando o caráter de Deus. Então, Deus deu livre-arbítrio para criaturas escolherem o que deveriam fazer. Então, o pecado entrou no mundo. Deus criou Adão e Eva perfeito, criou os anjos perfeitos, mas o pecado entrou no mundo. Só que veio uma promessa de Deus, que da prole, da descendência da mulher, viria um que ferirá, não é esmagar como muitos dizem. Esmagar é com a gente. Romanos 16, 20 diz: em breve o Deus de paz vos esmagará a cabeça de Satanás debaixo dos vossos pés. Então, nós vemos que Deus fez uma promessa dizendo que da descendência da mulher viria um que pisaria. Aleluia. Eu imaginava que essa semente estaria em Abel, mas Caim matou Abel. Então Eva e Adão geram um filho chamado Sete. Sete gera um filho chamado Enos, que deixa um filho chamado Canaã. Canaã gera um filho chamado Jared, que deixa um filho chamado Enoque. Enoque gera Matusalém, que deixa um filho chamado Lameque. Lameque deixa um filho chamado Noé, ou Noa, como muitos dizem. E esse Noé ou Noa deixa 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A semente não está em Cã, a semente não está em Jafé, a semente está em Sem. Aleluia. E essa linhagem vai tomar um rumo estranho, vai habitar por Oreb ou Poreb, e de repente na Mesopotâmia, Ur dos Caldeus, uma terra cosmopolita, perdeu a sua identidade. Josué capítulo 24, versículo 14, diz que Ur dos Caldeus é uma terra idólatra. Então o Senhor olha dos céus, vê um homem chamado Abrão, e quando ele olha para Abrão, ele não vê somente Abrão, mas sim ele vê uma descendência
avista Abraão, ele diz: sai da terra, sai da parentela, sai da casa do pai. Percebeu a estranheza no texto? Primeiro, você tem que sair da casa do pai. Segundo, da parentela. Permitindo Deus, você sai da terra. Isso é lógico, mas o meu Deus não trabalha com lógica humana. Primeiro ele diz: sai da terra. O propósito de Deus em nossas vidas é tirar nós do ambiente que não deixa Deus contente. Aleluia. Então, nós olhamos que tudo que tem um encontro com Deus precisa passar por mudança. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Como é o nome do menino? É Abraão. Quem Deus foi terá ao homem precisa passar por mudança. Não se chamará mais Abraão, mas sim Abraão. Como é o nome do menino? É Jacó, é Jacó. Quem deu foi Isaac, então precisa passar por mudança. Não se chamará mais Jacó, mas sim Israel. Como é o nome do menino? É Isaac. Quem deu foi Deus, então não mexe, deixa do jeito que está. O que eu quero dizer nesta noite, que há 113 anos atrás, a Assembleia de Deus não precisa passar por modismo, não precisa tirar o púlpito e colocar latões, não precisa apagar a luz na hora do louvor, porque o que permanece de pé ainda é a palavra de Deus que está sendo ministrada. Então, essa geração não poderia se chamar Jacó. Aliás, Jacó não significa enganador, mas sim aquele que agarra. Por que muitos dizem que Jacó é enganador? Quando Jacó vai passar pelo vale de Jaboque, passa suas 2 esposas e seus 12 filhos, ele fica sós com um anjo e vai lutar com um anjo. Desculpe-me contrariar alguns pregadores desta noite. Muitos dizem que Jacó fica ali para lutar com um anjo, mas não. Jacó fica para responder a pergunta do anjo: qual é o teu nome? Quem é você? Quem sou eu? Porque quando Deus quer mudar a história de Jacó, primeiro Ele quer saber a sua identidade. Quem é você? Quem sou eu? Então, Jacó agarra o anjo. O anjo toca na juntura da sua coxa e ele começa a mancar. Os filhos de Jacó, imagino eu, olhando para ele dizendo: papai está dando torto. Não, meu filho, agora o papai está dando certo, porque eu tive um encontro com Deus. Então, quem tem um encontro com Deus não pode ser Jacó, não pode ser viver da mesma maneira. Eu acredito nessa noite que eu estou explicando para Israel aqui. E essa linhagem vai crescer por meio de José na terra do Egito. Os irmãos conhecem a história. O clamor do povo hebreu começa a subir aos céus. Então, Faraó dá um decreto: aumente as cargas do povo hebreu, para que eles possam parar de gerar filhos. Então, eles aumentaram as cargas. Quanto mais aumentaram, mais o povo hebreu continuaram a procriar. E nessa noite eu vim dizer para você que por mais lutas e dificuldades que a igreja está passando, a igreja continua crescendo. Quanto mais perseguição que a igreja passa, mais a igreja vai crescer. Então, aumentar as cargas e o povo hebreu continuaram a crescer. Então, o Faraó vem com o segundo decreto dizendo: todo hebreu que nascer do sexo masculino, peço que as parteiras mate. Então, nós vamos ver que o povo hebreu vai começar a passar por um tempo de crise. Eles não querem mais gerar. A tribo de Dan não quer gerar. Naphtali, Zebulão, Simeão, Judá não quer gerar. Manassés não quer gerar. Mas a tribo de Coarão, de Joquebede e de Levi dizemos: nós iremos gerar. Porque no tempo de crise nem todo mundo é igual a todo mundo. Então Joquebede vai dar uma luz a um menino. Quando a parteira pega aquele menino no braço, a Bíblia fala que ela sentiu um tremor. Aleluia. Porque quando você gera no tempo de crise, nada pode abalar o seu ministério. Então, quando pega aproximadamente 3 meses de idade, eles pegam aquele menino, colocam no cesto e deixam a beira do rio Nilo. Esse rio Nilo é o mesmo rio que Faraó usava para matar as crianças e jogá-lo. Mas esse rio Nilo
usar para mudar o percurso da história e colocar Moisés dentro do palácio. Um certo dia, a filha de Faraó desce até a beira do rio Nilo, encontra um menino e pergunta: quem é a mãe? No tempo de crise, quando você gera, não precisa você publicar, você anunciar, você comentar, você dizer. Porque quando você gera no tempo de crise, alguém vai chegar e vai dizer: quem foi que gerou? Então, Miriam leva a filha de Faraó até Joquebede. Ela diz: olha, eu te pago um salário para você poder amamentar o bebê. Você acabou de perder a oportunidade de dar glória a Deus. Porque escravo não tinha direito a salário. Mas quando você gera no tempo de crise, Deus levanta até o ímpio com recurso para te ajudar. Então, Moisés cresce na terra do Egito. Aos 80 anos de idade, Deus chama Moisés. E uma coisa eu aprendo aqui nessa passagem, que não importa a idade, não importa o tempo, quando Deus quer fazer a obra na sua vida, Ele vai te chamar. Deus chamou Moisés através da sarça. A sarça era algo comum, mas o fogo que pegava nela não era comum. E aquilo atraiu a atenção de Moisés para olhar para a sarça. Então Moisés olha para a sarça e Deus chama ele dizendo: Moisés, eu quero te usar. Para falar com quem, Deus? Com o Faraó. Mas como que eu vou falar com o Faraó se eu sair correndo da terra do Egito porque eu matei o Egito? Então Deus olha para Moisés e diz: Moisés, da mesma forma que eu usei algo insignificante, algo comum para chamar a sua atenção, você é comum nas minhas mãos, eu vou te incendiar e você vai libertar meu povo. Então, Moisés vai até a terra do Egito. Quando ele chega na terra do Egito, Deus pede uma festa para Moisés. Que festa é essa? A festa de Páscoa. Todos os ortodoxos judeus fazem isso até nos dias de hoje. Eles colocam uma mesa no chão para se lembrar que nunca tiveram uma mesa quando estavam sendo cativos na terra do Egito. E sobre essa mesa eles colocam 4 cálices, que 86 ml. E eles bebem esse cálice. O primeiro cálice significa as cartas. O segundo, a servidão. O terceiro, com os braços estendidos, eu vos resgatarei. E o quarto cálice eles bebem, dão um grito na mesa. Só que eles acham que a voz do Yud Rei vai responder: eu sou o vosso Deus. Aleluia. Para que você entenda o propósito da mensagem nesta noite. Era numa quinta-feira, em Jerusalém. Jesus não vai ao templo. Ele vai passar a Páscoa com os 12 discípulos. Quando ele chega, a mesa já está preparada. Os 4 cálices já estão na mesa. Jesus está rodeado pelos 12 discípulos. Do lado esquerdo está Judas, do lado direito está João. E quando ele pega o primeiro cálice, que significa as cartas, ele passa por todos os seus discípulos. E todos eles bebem esses cálices. Era comum, depois do primeiro cálice, antes do segundo, o partir do pão. Quando Jesus partiu o pão, ele diz: um de vós irá me trair. Os discípulos que andaram com Jesus, participaram dos milagres de Jesus, viram o que Jesus fez. Vai haver uma discussão na mesa de Jesus. Que discussão é essa? A mesma que acontece nos nossos dias de hoje, nos nossos cultos. Quem é o maior? Quem é o melhor? Quem canta mais? Quem prega mais? Então Jesus se retira da mesa, pega uma toalha e uma bacia. Se você chegar na casa de um judeu, se tiver 4 escravos, 4 servos, o mais indigno chega até você, arranca a sua sandália e vai lavar os pés. Lavar os pés é esse serviço de escravos. Então Jesus está ensinando que o maior não é quem prega, o maior não é quem canta, mas o maior é aquele que serve. Então Jesus diz que um de vós irá me trair. João, imagino eu, deitado no seu peito, pergunta: Jesus, quem é? Jesus sussurra no seu ouvido dizendo:
aquele que eu dou o primeiro bocado de pão é o que vai me trair. A mesa pode estar rodeada de 12 discípulos, mas só vai ouvir a voz de Jesus quem está próximo. Porque João viu que ninguém viu, sentiu que ninguém sentiu. O ministério de Jesus era acompanhado por 5.000 pessoas que só queriam como igrejas. Dessas 5.000 pessoas, só apenas 500 e mais Tiago viram sua ressurreição em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6. Dessas 500, só apenas 120 ficaram no cenáculo em Atos 2. Dessas 120, 70 foram chamados para o evangelismo em Lucas 10, após a escola bíblica dominical. E desses 70, só apenas 12 caminharam com Jesus. Desses 12, só 11 participaram da ceia. Desses 11, só apenas 3, Pedro, Tiago e João, entraram no monte da transfiguração no Getsemane na casa de Jairo. E desses 3, só João ficou aos pés da cruz. Aí você me pergunta, por que João viu que ninguém viu, sentiu que ninguém sentiu, alcançou o nível que os outros não alcançaram, quer ter intimidade com Ele, quer ter sensibilidade com Ele, vai com Jesus até a cruz, vai com Jesus até o fim. Então Jesus partiu o pão, entregou para Judas, Satanás entrou nele. Por que Judas não participou do segundo cálice? Porque traidor não tem vez na mesa da comunhão. E é no partir do pão que é revelado o coração de quem está em volta da mesa. Então Jesus pega o segundo cálice, que significa servidão. Ele toma e passa pelos seus discípulos. De uma coisa eu sei, que depois de tomar o segundo cálice, ele canta um hino. Ele vai cantar um hino sabendo que vai ser negado. Ele vai cantar um hino sabendo que vai ser rejeitado. Ele vai cantar um hino sabendo que vai ser traído. É a mesma coisa você nesta noite. Você está adorando em meio à dificuldade. Parabéns, você aprendeu com Jesus. Então Jesus tomou o seu segundo cálice e abandonou a mesa. Base aqui. Nenhum judeu abandona a mesa da ceia enquanto não tomar os 4 cálices. E Jesus se levantou e saiu da mesa. Os seus 11 discípulos se levantaram e perguntaram: para onde tu vais? Ele diz: olha, agora vós será como ovelha sem pastor. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Pedro, sempre Pedro, parafraseando: Senhor, eu vou contigo até a morte. E Jesus olha para ele e diz: olha, Pedro, eu sei algo a teu respeito que tu não sabes, mas não cantarás o galo enquanto tu me negas 3 vezes. Então Jesus vai para o Monte das Oliveiras. Quando ele chega no Monte das Oliveiras, deixa Pedro, Tiago e João e desceu para o Getsemane. Quando ele volta, Pedro, Tiago e João estão dormindo. Por que Pedro e Judas tomaram um rumo diferente? O pecado não é o mesmo. Judas traiu, Pedro negou. E num sermão de Jesus disse: aquele que me negaste diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Então, como Pedro já tinha negado Jesus, disse: para mim acabou, não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas Judas foi diferente, porque a porta que você bate após a queda é a porta que define o seu futuro. Judas foi até os anciões sacerdotes, dizendo: pequei contra sangue inocente. Ele disse: ele é contigo, se vira. Mas Pedro foi diferente. Eu vou para Galileia, onde tudo começou, a pesca maravilhosa, onde eu fui chamado para ser discípulo de Jesus. Glória a Deus. Então, Pedro dormiu 3 vezes, negou Jesus 3 vezes. Se você dormir 3 vezes, você está proposto a negar Jesus 3 vezes. Só que Jesus disse: eu espero você na Galileia. Quando chega na Galileia, como Pedro já tinha negado 3 vezes, ele faz 3 perguntas. Não se escandalize. Pedro caiu na quinta, mas Jesus levantou ele como pastor no domingo. Pedro caiu na quinta, negou Jesus 3 vezes na quinta, mas no domingo Jesus fez 3 perguntas. Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, então apacenta meus ouvidos. Então Jesus desceu para o Getsemane e começou a orar ao Pai, agoniado, dizendo: Pai, afasta de mim esse cálice. Que cálice é esse? O terceiro. Com os braços estendidos, eu vos resgatarei.
referência bíblica. Jesus toma o primeiro cálice em Lucas 22:17. O segundo ele vai tomar em Lucas 22:20. O terceiro cálice ele vai tomar em João 19. Com os braços estendidos ele diz: tenho sede. Mas ele não é Deus? Sim, mas também é homem. Como homem ele tem sede, mas como Deus ele é aquele que tem a água da vida eterna. Como homem ele chorou como amigo, mas como Deus sai para fora Lázaro. Como homem ele se sentiu cansado, mas como Deus ele subiu na montanha e disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e comigo, que eu vos aliviarei. Como homem ele dormiu na polpa do barco, mas como Deus quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece. Aleluia. Então Jesus tomou o terceiro cálice, com os braços estendidos. Quando ele estendeu os seus braços, ele disse: eu tenho sede. Eles vão molhar uma esponja com vinagre e vão dar para ele beber. No original, o vinagre significa vinho azedo. Então, quando ele toma o terceiro cálice, ele diz: me dá o terceiro cálice, e com os braços estendidos eu preciso resgatar a minha igreja. E quando ele tomou o terceiro cálice, com os braços estendidos, ele disse: está consumado, está consumado. Que dei aquela conta, eles não devem mais nada. Glória a Deus. Quantos cálices ele tomou? 3. Falta quantos? Falta 1. O quarto cálice, a qualquer momento, será dada uma ordem. O alarido do arcanjo de Deus, a trombeta irá soar. Aleluia. Acontecerá o grande dia do arrebatamento da igreja. Quando a trombeta de Deus soar, aleluia, os mortos que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, e Paulo diz: e nós seremos arrebatados desta terra, arrancados com força daqui. Aleluia. E quando a trombeta de Deus tocar, o que vai acontecer, Lucas? Apocalipse 2:11: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E depois que você sair daqui, Apocalipse 3:11: guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. E quando nós recebermos o nosso galardão, nós subiremos, nós veremos uma mesa. Essa mesa não vai ser no chão, essa mesa vai cruzar toda a eternidade. De um lado vão ver Abraão, Isaac, Jacó, João Batista com a cabeça nova, a coroa em glória. As irmãs irão ver Ruth, Raab, Esther, Paulo, Silas, Davi. Não vou pedir para você tocar o instrumento lá, mas está vendo ele aí? Também vai estar lá. Mas eu não falo muito com ele, então dá um jeito, que os dois assim não dá. Aleluia. Glória a Deus. Mas quando você perceber, você vai olhar e vai dizer: está faltando alguém, está faltando uma pessoa. Aí ele vem como um diácono, com a bandeja na mão, com o último cálice. Como ele é, cabelo branco como neve, olhos como chama de fogo, seus pés como latões reluzentes, sua cara resplandece mais que a luz do sol. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele há de vir para tudo sempre. Aleluia. Glória seja o nome santo do Senhor. Aí ele vai olhar para nós e vai dizer: eu não disse que não beberia do fruto da vida enquanto vocês não estivessem comigo. E quando ele der o último cálice, é como se ouvisse uma voz dizendo: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, porque sua esposa já se aprontou, e foi dado que se vestisse de linho fino, que são a justiça dos santos. E quando ele der o último cálice, nós vamos dar um grito na mesa. Vamos ensaiar? 1, 2, 3. Nós somos o teu povo. Vamos. 1, 2, 3. Nós somos o teu povo. Ele vai dizer: e eu sou o vosso Deus. Se coloca de pé nessa noite. Aleluia! Eita glória! Neste momento, quero pedir para a Júlia Salomão comigo.